Pessoal, mais alguns exemplos da divisão por Birolfini aí. Então, por exemplo, aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó, letra A. Vamos supor que isso aqui seja a letra A, né? Então, fazer a divisão do 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2 por x menos 3, ó. Então, quando o quociente aqui, ó, né, quando o denominador ele for um polinômio de grau 1, você pode usar o Birolfini. Então, eu vou pegar essa parte de baixo aqui, vou igualar a zero, vou encontrar x igual a 3. Encontrou x igual a 3, aí eu vou fazer aqui, ó, vou montar a chave aqui. Esse 3 que eu encontrei, eu vou colocar aqui, certo? Esse polinômio de cima aqui, que é esse polinômio aqui, ó, o p aqui, ele tem como coeficiente, ó, quem acompanha o x ao cubo aqui é o 2, então vou pôr aqui o 2. Quem acompanha o x ao quadrado é o menos 5, então vou colocar aqui o menos 5, né? Quem acompanha o x aqui, como não tem nada escrito aqui, é o 1. E o termo independente, que é o termo que não tem x, é o menos 2. E aí vou fazer o Birolfini. Vou pegar o primeiro número aqui, vou descer ele, colocar aqui embaixo, 2. E vou fazer, ó, 3 vezes 2, 6. O resultado eu ponho aqui, ó. E aí soma esses dois aqui, ó. 6 com menos 5, né? 6 com menos 5 vai dar 1. Aí eu faço, ó, 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então é sempre assim, ó. Esse primeiro número eu desci e agora eu vou multiplicando. 3 vezes 2 é 6, ponho 6 aqui. 6 com menos 5 vai dar 1, ponho 1 aqui embaixo. 3 vezes 1 dá 3, coloco 3 aqui em cima. 3 mais 1 é 4, coloco 4 aqui embaixo. 3 vezes 4 é 12, ponho 12 aqui em cima. 12 menos 2 é 10. Então, vou tirar isso aqui. Esse último número aqui é o que a gente chama de resto da divisão. Então, a gente pode dizer o seguinte, que essa divisão aqui de cima, ela vai dar, ó, como é um polinômio de grau 3, dividido por um polinômio de grau 1, 3 menos 1 é 2. Então, o que sobrou, o que vai sobrar aqui é um polinômio de grau 2. Então, é isso aqui, o polinômio de grau 2 é esse número, vezes o x ao quadrado. Esse número, que é o mais 1, vezes o x, mais esse número, que é o 4. Ó. Então, a resposta dessa divisão aqui, ó, a resposta dessa divisão aqui vai ser 2x ao quadrado mais x mais 4, que é o que está aqui, ó. Que é o que sobrou aqui, ó. É isso que sobrou aqui, ó. E o resto, como não é zero, nesse caso é 10, o resto eu tenho que colocar aqui, ó. Mas, sempre que tiver resto na divisão, eu coloco o resto dividido pelo denominador aqui, ó. 10 sobre x menos 3. Se você desenvolver isso aqui fazendo o mínimo, você vai chegar nessa expressão aqui, ó. Sempre assim, beleza? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Vou pegar essa letra B aqui agora, ó. Né? Essa divisão aqui, ó. Vou pegar essa divisão aqui, ó. Então, ó, 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 2 dividido por x mais 1. Então, vou pegar essa parte de baixo, que é o x mais 1, vou igualar a zero. Passa 1 para lá, fica menos 1. Então, x igual a menos 1. Aí, esse menos 1 eu ponho aqui, ó, menos 1. E aqui eu coloco os coeficientes do polinômio de cima. Então, ó, quem acompanha o grau 3 aqui, ó, é o 3. Então, eu ponho 3 aqui, ó. Quem acompanha o grau 2 aqui, ó, o número que está aqui é 1. Quando não tem nada escrito é porque é 1. Só que observa aqui o seguinte, ó, aqui é um polinômio de grau 3. Então, eu tenho 3x ao cubo mais isso aqui que é o x ao quadrado. E cadê o x? Aqui não tem x. Quando não tem alguma coisa, você tem que pensar que ela está acompanhada do zero. É como se fosse 0x. E aí eu preciso colocar o zero aqui para a potência 1. Ó. Para a potência 3 tem um número. Para a potência 2 tem um número que não está escrito aqui, mas é o 1. E para a potência 1, aqui é 2 e aqui é 1. E para a potência 1, quando não aparece alguma coisa aqui, você tem que colocar o zero no lugar. E o termo independente aqui, ó, no caso, é o menos 2. Se o polinômio é um polinômio de grau 3, ele tem 4 coeficientes, que é o da potência 3, da potência 2, da potência 1 e o termo independente. Sempre assim. Então, quando o polinômio não está completo, né, vamos supor que aqui não tivesse o x ao quadrado, vamos supor que fosse só o 3x ao cubo menos 2. Aí seria o 3 para a potência aqui, né, x ao cubo. Aí não teria o x ao quadrado, seria 0. Não teria o x, seria 0. E o termo independente é o menos 2. Então, ele sempre vai ser completo. Sempre vai ser completo. Aquilo que não tiver, a gente coloca 0.
Montou, aí faz a conta. Ó. Desce o primeiro número, que é o 3. Aí faz menos 1 vezes 3 dá menos 3. Soma os 2, menos 3 mais 1, menos 2. Aí faz, ó, menos 1 vezes menos 2 dá 2. Coloco o 2 aqui. 2 mais 0, 2. Certo? Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Põe o menos 2 aqui. Menos 2 com menos 2 é menos 4. Esse último número aqui, ó, que sobrou, é o resto da divisão. Então, coloquei o 3, 1, menos 2. Desci o 3 e fiz menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 mais 0, 2. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Menos 2 com menos 2 é menos 4. Isso aqui é o resto. De novo aqui, ó. Todos que eu coloquei aqui são x ao cubo, né? Mas a resposta que tem aqui embaixo sempre vai ser um polinômio de grau aqui, ó. Aqui é 3, aqui é 1. Então, sempre você vai fazer a maior potência de cima menos a potência 1 do de baixo. 3 menos 1 deu 2. Então, quer dizer, o que é 2? É um polinômio de grau 2. É ax ao quadrado mais bx mais c. Onde o a vai ser esse número, então é 3x ao quadrado. Onde o b vai ser esse número, que é o menos 2x. Onde o termo independente vai ser esse cara que eu vou colocar aqui, ó, né? Então eu coloco aqui, o resultado dessa divisão aqui, ó, essa divisão aqui de cima, ó, vai ser 3x ao quadrado, vou pegar isso aqui, ó, 3x ao quadrado menos 2x mais 2, que é a divisão. O resto, como não deu zero, o resto, ó, como o resto não deu zero, então eu vou colocar aqui, ó, menos 4, que é o resto, menos 4 sobre x mais 1, que é o que eu tenho aqui, ó, né? Menos 4, que é o resto, sobre x mais 1. Olha só, vou colocar um outro exemplo. Antes de continuar fazendo aquela lista lá, deixa eu fazer esse exemplo aqui só para vocês verem, ó. Suponhamos que a gente tem essa divisão aqui, ó, 2x à quarta menos 2 sobre x mais 1. Vamos supor que a gente tem que fazer essa divisão aqui, ó, né? Então, aqui, ó, primeiro, x mais 1. Se eu pegar o x mais 1 igual a zero, vai dar x igual a menos 1, né? Então, eu monto o Brio-Ruffini assim, eu coloco aqui, ó, o menos 1, né? Menos 1. Aqui é um polinômio de grau 4, ó. Então, eu vou pegar o 2 aqui, ó, esse 2 aqui é o coeficiente da potência 4. Aí, depois, teria que ter a potência 3. Como não tem, eu coloco 0 para ela. Depois teria que ter a potência 2, como não tem, eu coloco 0 para ela. Depois teria que ter a potência 1, como não tem, eu coloco 0 para ela. E depois o termo independente, que nesse caso é o menos 2. Esse polinômio de cima é como se ele fosse assim, ó, 2x à quarta. Como não tem o x ao cubo, é como se fosse 0x ao cubo. Como não tem o x ao quadrado, é como se fosse 0x ao quadrado. Como não tem o x, é como se fosse 0x. E aí sim o termo independente, que é o menos 2. Ó. Então isso tudo tem que aparecer na hora de fazer o polinômio. Por isso que aparece esse monte de zero aqui. Ó. E aí a gente faz as contas aqui. Ó. Desce o 2 e faz menos 1 vezes 2 dá menos 2. Coloco menos 2 aqui. Ó. Menos 2 mais 0, menos 2. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 mais 0 é 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 mais 0 é menos 2. Menos 1 vezes menos 2 é 2. 2 menos 2 é 0. Então, o resto deu 0. Quer dizer que se o resto deu 0, a divisão a gente fala que é uma divisão exata. Beleza? Além disso, a minha resposta aqui vai ser um polinômio de grau. Olha só. O de cima é um polinômio de grau 4. O de baixo é um polinômio de grau 1. 4 menos 1 é 3. Então, isso que sobrou aqui é um polinômio de grau 3. Ó. Então, o que é um polinômio de grau 3? Vai ser 2x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 2x menos 2. Ó. Então, é um polinômio de grau 3 agora. Por quê? Porque aqui era 4 menos 1 deu 3. Então, a resposta vai ser 2x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 2x menos 2. Aqui o resto deu 0. Se tivesse dado um valor diferente de 0, eu colocaria ele aqui dividido por x mais 1, que é o que está lá. Mas isso aqui não vai ter porque a resposta ali, o resto foi o 0 aí. Beleza?